Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Mais uma vez. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar. Senhor, que a memória do povo de Israel nos faça lembrar quem nós somos. Mas acima de tudo, Senhor, a que Deus nós pertencemos. E que a Tua graça seja abundante na ministração da Tua palavra no dia de hoje, Senhor. Fala com a gente, Espírito Santo de Deus. Assim oramos. Amém e amém. Um dos cânticos mais bonitos que eu já ouvi dentro de uma igreja se chama Rompendo em Fé. Ele fala sobre uma fé que é provada, mas que a fé provada traz lições para nós. Então, fala sobre desertos, e quem esteve presente semana passada aprendeu que deserto não é castigo, deserto é escola. Nas Escrituras, o deserto é uma grande escola. Por isso que Jesus, antes de começar o seu ministério, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, a fim de ser tentado. Então não faria o menor sentido alguns discursos evangélicos que dizem que se você está num deserto é porque você está em pecado. Entenderam? Porque se o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E o deserto é a escola que Deus usou para forjar um povo. Então, é uma das letras mais lindas. E fala sobre romper em fé. Só tem um detalhe nessa canção que nós deveríamos ficar atentos. Porque fala sobre abrir o mar. E a gente tem aprendido, principalmente a partir do livro do Gênesis e o livro do Êxodo, a interpretar as Escrituras olhando para aquilo que é individual e para aquilo que é coletivo, para promessas que são individuais e para promessas que são coletivas. E quando Deus abre o mar, Ele não abre o mar para uma pessoa. Ele abre o mar para um bando de improváveis. Ele não abre o mar para uma pessoa. Ele abre o mar para uma geração de sofredores e escravos. É nesse contexto em que ele abre o mar. Então, ele escolhe fazer parte do seu povo gente subnutrida, porque 400 anos de escravidão é subnutrição. Ele escolhe que faça parte do seu povo pessoas sem letra, porque na posição de escravos não tinham acesso à cultura. O máximo que eles tinham é a cultura da tradição oral. Alguns pouquíssimos eram estudados. Gente sofredora, gente simples, improváveis. Estes improváveis, ele escolhe para ser parte de um povo que ele quer libertar. E ele faz um processo de libertação do Egito. Sabe o que é mais bonito? Que a igreja é, ou deveria ser, a casa dos improváveis. Se você não se sente digno de estar sentado nessa cadeira, é justamente aqui o seu lugar. Se você sente, por exemplo, que a sua baixa autoestima te torna inferiorizado, aqui é o seu lugar. Se você sente que o seu pecado algumas vezes foi mais forte do que você, é justamente aqui o seu lugar. E semelhante ao povo de Israel, ele faz a peregrinação pelo deserto se tornar escola. Então,
o Egito está diante de nós, estamos cercados pelo Egito. E os tempos são maus, são difíceis. E assim como houve uma marcha de 40 anos pelo deserto, para que houvesse ministração, para que eles recebessem a lei, e para que eles se tornassem um só povo, isso é igreja. Isso é fazer parte desse povo. O povo dos improváveis. E aí existe uma coisa mais interessante ainda, porque o exército de Faraó está atrás desse povo. O exército de Faraó é aquilo que tem de mais tecnológico, é aquilo que tem de mais furioso. E o povo se vê na frente um mar, atrás o exército de Faraó. E eles não sabem o que fazer. E Deus diz: por que você está clamando para mim? Diz ao povo que marcha, mas marcha para onde? E tem lugares, gente, que quando Deus nos chama, Ele nos manda colocar o pé antes do mar se abrir. Queria repetir isso. Tem lugares que Deus nos manda, que Ele nos manda colocar o pé antes do mar se abrir. Nós fazemos parte de um povo com uma missão. E Deus pode estar te chamando para uma missão. E nessa missão, muitas vezes Ele nos convida a colocar o pé antes que o mar se abra. É sobre isso que o texto nos ensina. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Êxodo capítulo 14, versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Mas tem mais. Fazer parte do povo é vencer a idolatria do individualismo. O Egito tinha muitos deuses. Aliás, na semana que vem, você vai aprender que cada uma das pragas é a vitória sobre um deus egípcio. E eu coloquei aqui: o Deus do sucesso nos faz correr do descanso. O Deus da imagem nos faz comparar e invejar. O Deus do dinheiro nos faz medir valor pelo saldo bancário. E o Deus do eu, o mais perigoso, nos faz achar que não precisamos de ninguém. Esses são os deuses do Egito que nós combatemos hoje. Quero repetir. O Deus do sucesso nos faz correr sem descanso. O Deus da imagem nos faz comparar e invejar. O Deus do dinheiro nos faz medir valor por saldo bancário. E o Deus do eu, o mais perigoso, nos faz achar que não precisamos de ninguém. Se você olhar para o texto de Juízes, diz que cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. E o que liberta? O que liberta é a marcha. Marchar liberta. Na semana passada, eu ensinei um conceito que eu gostaria de repetir, porque Moisés está diante de Deus e ele pergunta: quando o faraó me disser, quem é que te mandou? O que eu vou dizer? E a tradução diz: eu sou o que sou. Essa expressão, eu sou o que sou, ela está no infinitivo, como algo inacabado. Tem duas formas de você compreender. A primeira é: se Deus falasse para Moisés quem ele era, Deus é tanto que seria impossível que Moisés tivesse capacidade de compreender. Mas existe uma segunda forma de você compreender. Estar no infinitivo significa que Deus, ele não só é atemporal, ele não está preso à linha do tempo, como Deus é aquele que se revela no caminho. Moisés foi descobrindo quem Deus era no caminho, em meio ao deserto. Eu sou. Não é eu era, nem eu serei, eu sou. Eu sou algo tão profundo, Moisés, que não cabe num nome. Mas eu te tenho uma promessa para você. A promessa é: enquanto eu estiver caminhando com você, eu vou me revelar a você, e você vai compreender quem eu sou no caminho. Suspende o conceito de tempo, Moisés. Enquanto eu estiver no caminho com você, você vai me conhecendo e vai sabendo quem eu sou.
Por último, e para encerrar, eu prometi que eu seria breve. O culto e a marcha nos liberta. Marchar foi o primeiro ato de adoração de Israel. Eles não cantavam ainda, mas adoraram com os pés no caminho, obedecendo a ordem de Deus. Diga a esse povo que marche. Então, antes do louvor, antes de ver o exército de Faraó afundado no meio do mar, o ato de obediência foi marchar. O ato de adoração foi marchar. Cada passo era uma oração. O Senhor triunfou gloriosamente. O cavalo e o seu cavaleiro lançou no mar. Esse foi o cântico de vitória em Êxodo capítulo 15, versículo 1. Deus se agrada quando a adoração se torna movimento. E a travessia do Mar Vermelho é o primeiro culto coletivo da Bíblia. A travessia do Mar Vermelho é o primeiro culto coletivo da Bíblia. Semana que vem nós vamos falar sobre as pragas. Mas mais do que as pragas, nós vamos falar sobre a idolatria egípcia. E você vai descobrir que as nossas idolatrias, elas são mais parecidas do que você pode perceber ou imaginar. E o que nos livra da idolatria? A caminhada comunitária como povo. Houve um momento na história em que um povo era escravo no Egito. Celebraram a Páscoa do Cordeiro. A Páscoa do Cordeiro trouxe libertação e eles começaram uma peregrinação até a terra prometida. Houve um momento que nós éramos escravos no Egito. A Páscoa do Cordeiro nos trouxe libertação. E agora estamos juntos em peregrinação até a terra prometida. Que essa mensagem enche o seu coração. Tem promessas que é para eu. E tem promessas que é para nós. Hoje estamos falando sobre a promessa que é para nós. E Deus nos chama essa manhã. Diga a esse povo que marche. Marche em adoração coletiva. E enquanto vocês marcham, ou enquanto marchamos juntos, Deus vai revelando o eu sou para cada um de nós e para todos nós. Amém? Que Deus fale no seu coração essa semana com base nisso. Feche teus olhos. Vamos orar.